E, Fabrício, acho que alguns pontos principais, você daqui a pouco vai mostrar para a gente o mapa da Ucrânia. Nós temos alguns pontos dessas declarações. Os dois, não é, Fabrício, destacam o seguinte, que não há ainda nenhum tipo de acordo. Vladimir Putin diz, estou interessado no fim da guerra, mas ainda não é a solução definitiva. E o presidente Donald Trump diz o seguinte, que não há um acordo, mas ele pretende conversar ainda com Volodymyr Zelensky e também com integrantes da OTAN. Claro que ainda é muito cedo falar, mas talvez o passo mais adiante que foi dado da diplomacia desde o início da guerra. Exatamente, Thiago. Novamente, boa noite para você, todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Isso que já era o aguardado, que não fosse assinado nenhum papel. Hoje, o próprio Kremlin já falava exatamente sobre isso, mas que fosse ali definido a base para um acordo de cessar-fogo, e aí sim pode haver uma conversa envolvendo tanto Vladimir Putin quanto Donald Trump, e principalmente Volodymyr Zelensky, que ficou bastante chateado por não ter participado dessa reunião de hoje. A grande preocupação do Zelensky era que Donald Trump fechasse algum tipo de acordo que vendesse a Ucrânia, que entregasse a Ucrânia para a Rússia ou partes da Ucrânia para a Rússia, e pelo menos nesse primeiro momento não é isso que acontece. Há uma base para um acordo, mas tudo ainda vai ser selado em uma próxima reunião que Vladimir Putin já falou. Pode muito bem ser em Moscou. Vamos ver se Trump vai querer ir até lá para negociar com eles. Sem dúvida. Você vai mostrar o mapa para a gente, mas é bom lembrar o seguinte também, né, Fabrício? Que a Rússia faz algumas exigências. E antes mesmo desse encontro se falava 20% pelo menos do território da Ucrânia, é isso? Exatamente, 20% do território que está ocupado pela Rússia, território ucraniano que está ocupado pela Rússia desde 2014, desde antes da guerra começar, porque começa por aqui, pela península da Crimeia. A gente lembra, 11 anos atrás, a Rússia toma posse desse território, um movimento muito contestado pela comunidade internacional, que a comunidade internacional, aliás, não aceita, não reconhece a Crimeia como território russo, mas que está ocupado e é dominado pela Rússia desde então. E aí, quando a guerra começa em 2022, a expansão vem aqui no leste do país, região de Zaporizhia, Luhansk, Donetsk, Kherson, toda essa região passa a ser controlada pela Rússia, invadida pela Rússia, e há a expectativa de que a Rússia peça esse território em definitivo numa negociação de paz com Volodymyr Zelensky, com a Ucrânia. E aí o que a gente pode esperar? A criação de uma zona tampão que seria nessa borda aqui mais ou menos, possivelmente com tropas internacionais, para evitar um novo avanço russo. Essa poderia ser a garantia de segurança para a Ucrânia. Agora tem que combinar com Zelensky, porque ele não reconhece também que esse território seja entregue à Rússia e que fique tudo por isso mesmo. Esse caso não é combinar com os russos, mas sim com os ucranianos. Agora, queria te perguntar o seguinte, sobre a posição do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de oferecer o Alasca para uma reunião como essa, e ele está dizendo que vai se encontrar ou vai tentar falar com o presidente da Ucrânia e também com integrantes da OTAN. Ele tem algum tipo de obsessão para conseguir o Nobel da Paz, encerrar as guerras? Porque desde a campanha dele, é bom lembrar, ele falava e existia essa expectativa do fim das guerras, não só do leste europeu, mas também no Oriente Médio. Fabrício. É uma questão muito pessoal, porque Barack Obama conseguiu um Nobel da Paz em 2009 ainda. Bem lembrado. E Donald Trump tem essa obsessão também de ser uma estrela o tempo todo. A gente conhece a personalidade dele e isso faz parte desse projeto de Donald Trump. Agora, uma grande forma seria resolvendo esse conflito. A questão é mais o como do que o se, porque a resolução a cada dia que passa ela parece estar mais próxima, de uma forma ou de outra. A questão é ver se os termos da negociação são interessantes para os dois lados e conseguem resolver isso de uma forma que dê também uma mensagem bastante contundente para a comunidade internacional. Há o receio de que a Rússia possa buscar invadir outros territórios na Europa. Também uma mensagem, Thiago, que a gente não pode esquecer, serve até mesmo para a China, na disputa envolvendo Taiwan. A China poderia se sentir legitimada a entrar em Taiwan, que é um território bastante disputado também, tem uma questão histórica aí, e isso não interessa aos Estados Unidos, não interessa também à Europa. Então isso tudo está em jogo. São várias movimentações que podem surgir a partir daí. E sobre essa história do prêmio Nobel, até Hillary Clinton, que perdeu a eleição para Donald Trump em 2016, disse que indicaria o republicano, eles são adversários históricos, né, Partido Democrata Republicano, ela disse que o indicaria até
para o Nobel da Paz, se ele conseguir terminar a guerra. Agora, em relação à Ucrânia, Fabrício, você que acompanha, conversa com muitos especialistas, qual deve ser a sensação a partir desse momento? De que forma a Ucrânia pode aceitar, porque também não há mais ou não aguenta mais esse conflito, mas tem muitos poréns, muitos senãos, né? E aí a conversa de Donald Trump com a OTAN, a gente não sabe qual vai ser a receptividade disso, mas de qualquer forma, o foco agora está com a Ucrânia. O foco está com a Ucrânia, que vai precisar entender qual é a posição dela geopolítica nesse momento. Quando Vladimir Putin fala que a Ucrânia é uma nação irmã da Rússia, ele se refere, obviamente, aos tempos ainda de União Soviética, quando a Ucrânia fazia parte daquele território. E aí a fragmentação da União Soviética, vários países ressurgem no mapa mundi, a Ucrânia é um deles. Os laços históricos existem, de fato. Acontece que desde o fim da União Soviética, a Rússia sempre se viu como a grande chefe daquela região ali do mundo especificamente. E havia aquele acordo de cavalheiros para que a OTAN não rumasse em direção a leste. Então, quando a OTAN bate na porta da Ucrânia e fala: você quer entrar na nossa associação? A Rússia vê isso como uma grande ameaça. A Ucrânia tem o direito de decidir o seu futuro, mas a Rússia também sabe que tem um dispositivo militar muito forte que pode usar contra a Ucrânia, como já tem usado nos últimos anos. Então isso põe em jogo muito da sobrevivência ucraniana e o que eles podem fazer a partir daí. Se eles aceitam seguir o seu próprio destino como bem entendem ou uma certa subserviência aos russos nesse tabuleiro geopolítico.